Governo de São Paulo aguarda teste de laboratório para confirmar caso de microcefalia por Zika vírus. Com queda nos aluguéis, momento é bom para inquilino negociar. Carta de João Avelange pode provar envolvimento de Joseph Blatter na corrupção da FIFA. Eduardo Cunha manobra e adia a eleição da comissão do impeachment. Congresso ainda não sabe se vai entrar em recesso. Ex-ministro do PMDB nega que Michel Temer esteja conspirando pelo impeachment. Na série especial, as mulheres que sofrem violência dos companheiros e a impunidade dos agressores poderosos. Boa noite. O secretário da Saúde de São Paulo disse que o estado terá casos de microcefalia associados ao Zika vírus. Ele também anunciou uma força-tarefa com 30 mil homens da Polícia Militar e da Defesa Civil para combater os criadouros do Aedes aegypti. O mosquito transmite, além do Zika vírus, a dengue e a febre chikungunya. As autoridades de saúde do estado de São Paulo têm uma certeza. Nós vamos ter Zika vírus sim em São Paulo. O governo de São Paulo não admite nenhum caso de microcefalia associado ao Zika vírus. Apesar das mães que tiveram bebês com a má formação cerebral apresentarem sintomas da doença na capital, Grande São Paulo, interior e litoral. Não é uma imagem de tomografia mostrando microcefalia e que alguém se aventura a dizer que aquilo foi causado pelo Zika vírus. Para que haja essa confirmação neste momento, você tem que fazer um exame chamado PCR. O governo federal não fez exame de laboratório para afirmar que há 1.248 casos suspeitos no país. A conclusão dos médicos se baseou na história das gestantes e exames de imagem. Os agentes de saúde calculam que 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estejam dentro das residências, locais onde nem sempre é fácil fazer a vistoria. Por isso, o governo estuda ampliar as medidas que autorizam a entrada dos agentes nas casas, mesmo com a recusa dos moradores, se preciso, até com a ajuda da polícia. Além da força-tarefa para eliminar os criadouros, profissionais da área de saúde serão treinados para diagnosticar a doença. Postos e hospitais também vão oferecer no ano que vem testes de laboratório para casos suspeitos. Nós vamos dar total prioridade aí às mulheres grávidas nesses exames, além de banco de sangue, transplantes e pessoas com sintomas, todos que tiverem sintomas. Em Pernambuco, soldados do Exército reforçam o trabalho de combate ao mosquito. No estado com o maior número de infectados pelo Zika vírus, o alerta é para que a população procure ajuda médica assim que perceber os primeiros sintomas. Cíntia teve Zika aos 4 meses de gravidez. O bebê nasceu com microcefalia. Quando nasceu, aí foi que eu sabia que ele estava. Segundo os médicos, o exame que pode identificar o Zika vírus é eficaz se for feito principalmente nos 5 primeiros dias de sintomas. Após esse período, só é possível saber por meio de um exame específico feito apenas no Instituto Evandro Chagas, do Pará. Significa que o vírus está se dissipando do corpo e aí você não conseguiria mais detectar o vírus no corpo. Os principais sintomas do Zika são dores de cabeça e nas articulações, além de manchas vermelhas pelo corpo. Só este ano, já são 80 mil casos de Zika notificados em Pernambuco. Para combater o mosquito transmissor, agentes de saúde ganharam hoje o reforço de 200 homens do Exército que vão atuar na fiscalização e combate do Aedes aegypti no Recife. Depois de dar socos e pontapés num médico do posto de saúde de Tibau do Sul, a 70 quilômetros de Natal, o agressor pede desculpas publicamente. Guilherme de Faria chegou depois de um acidente visivelmente alterado e perdeu a paciência pela demora no atendimento. Quando o médico foi explicar que atenderia em instantes, o homem partiu para cima do doutor Antônio Andrade, que caiu no chão. Mesmo assim, as agressões continuaram até que as pessoas conseguissem intervir. Guilherme de Faria diz que foi uma atitude impensada e que vai responder pelos atos. O Jornal da Record começa hoje uma série de reportagens sobre um problema que se agravou no Brasil: a violência contra as mulheres. Você vai ver que autoridades que deveriam dar o exemplo desrespeitam publicamente a Lei Maria da Penha e ficam
impunes. Vai ver também a história comovente de mulheres marcadas pelas agressões. Prisioneira dentro de casa. Gisele não sai mais às ruas sozinha. Conseguiu na justiça uma medida protetiva contra o ex-marido, que no papel tem de manter 500 metros de distância dela. Ele não aceitou a separação. Ele ameaçava estourar a minha cara, né? Ele dizia que ia estourar o meu rosto. Foi o que aconteceu. As fotos registram as consequências do espancamento. Ele sempre disse que ia me matar. E dizia muito que se eu não fosse dele, não podia ser de mais ninguém. A mulher como um objeto, sem vontade própria. Hoje, Gisele reflete sobre o casamento que durou 16 anos, com o amor da adolescência. Te bato porque te amo. Falava assim. Parece que o avô dele, o bisavô, não sei, falava isso para a mulher. E ele sempre contava essa história. Te bato porque te amo. A agressão provocou uma fratura no rosto e danos psicológicos aos filhos. Então, com 8 e 12 anos de idade. Ele já me jogou no chão no quarto e dali ele já começou. Ali ele me estrangulou, né? Ele me estrangulou e eu fingi que desmaiei. Aí ele relaxou a mão e aí depois eu consegui até fugir dele. Mas ele primeiro me espancou bastante. E o meu filho ficou meio, eles ficaram sem reação, né? Criança. Hoje o ex-marido reclama nas redes sociais que não consegue ver os filhos. Se condenado, é provável que cumpra a pena prestando serviços comunitários. Mas a prisioneira é Gisele. A punição fica para quem é agredida, né? Para as mulheres. A gente sempre lembra de casos que foram a público, o caso da cabeleireira, né? E com tantos registros, acho que 7, não sei, vários registros contra o cara e ainda assim o cara no final foi lá e matou. Ela se refere a Maria Slaine, a cabeleireira que foi morta em Minas, mesmo depois de ter registrado vários boletins de ocorrência sobre as ameaças do ex-marido. Não existe nada que impeça, não existe registro, não existe protetiva, nada impede. Só se fosse julgamento, o julgamento fosse rápido e conseguisse concluir o que de fato precisa ser feito. Cadeia para eles. Mas quantos agressores foram condenados e presos? Eu conheço muitos homens que cumpriram medida protetiva, que tiveram que se afastar do lar, que tiveram que entregar uma arma, um porte de arma, que ficaram impedidos de acessar os filhos enquanto aguarda-se a audiência para a sentença final. Mas eu não tive contato e não conheço nenhum que tenha sido sentenciado como culpado à luz da própria Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, criada há 9 anos para combater a violência contra a mulher, foi um avanço. Os números impressionam. Nos primeiros 6 meses deste ano, 360 mil mulheres de todo o Brasil ligaram para o Disque Denúncia. No Rio, em 2014, foram 420 mulheres assassinadas. Nas ruas, elas denunciam a impunidade. As mulheres são agredidas todos os dias na sociedade e hoje que a gente vê que fica muito impune tudo que acontece. E que nós não aceitamos e não aceitaremos ser representados por um agressor de mulheres. De um cara que é comprovado que já agrediu a sua companheira, sua ex-companheira, em hipótese alguma deveria estar num cargo público e muito menos ser candidato a prefeito. Neste caso, do deputado federal e supersecretário da Prefeitura do Rio, Pedro Paulo Teixeira Mendes. Um dente quebrado, escoriações avermelhadas. O exame de corpo de delito feito em fevereiro de 2010 só agora se tornou público. Prova que Pedro Paulo agrediu a ex-mulher Alexandra. Ele se justificou assim.
É um episódio difícil, de uma discussão de casal, mas é importante dizer que foi um episódio único na minha vida. A assessoria de Pedro Paulo divulgou esta carta da ex-mulher. Reitero que o Pedro nunca me agrediu, nem nesta ocasião de 2010, nem em qualquer outro momento. Tudo foi invenção minha, num momento de desespero. Ficou claro que era uma jogada política quando este documento apareceu, o registro de uma agressão anterior. O boletim de ocorrências foi feito nesta delegacia de São Paulo, logo depois da noite de Natal de 2008. É uma denúncia de Alexandra contra o ex-marido Pedro Paulo. Dentro de um automóvel, na presença da filha, ele a chamou de vagabunda e piranha e deu socos no corpo e rosto. Pedro Paulo convocou uma entrevista coletiva ao lado da ex-mulher. Eu e a Alexandra vivemos momentos de amor e momentos de ódio. Tinha momentos que a gente se desesperava, se descontrolava. Eu tinha muito ciúme dela, ela tinha ciúme de mim. Nós tivemos duas discussões que foram esses dois tristes episódios que foram retratados, infelizmente. Mas ele nunca foi um cara agressivo, ele não se trata de uma pessoa agressiva. Então, por favor, não confundam as coisas. Mas um terceiro episódio foi omitido, registrado na 16ª Delegacia da Barra, no Rio de Janeiro, em agosto de 2010. O casal já estava separado. Em depoimento, Alexandra relatou que Pedro Paulo ligava diariamente, dizendo que vai tirar a guarda da criança e que vai sumir com ela. O que a gente lamentavelmente vê em relação à Alexandra é que ela está numa situação de muita fragilidade pessoal. Eu não a condeno por ter voltado atrás da decisão. Acho que nenhuma mulher condena a Alexandra. E lamenta que, infelizmente, mesmo depois de separada, ela não consiga levar adiante a denúncia, porque levar adiante a denúncia fortalece outras mulheres e impede que essa situação se perpetue nos lares brasileiros. Apesar deste histórico de violência e omissões, as lideranças mais importantes da política do Rio de Janeiro prestaram solidariedade pública a Pedro Paulo. O governador Pezão, o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, e o ex-governador Sérgio Cabral. A Prefeitura do Rio passa por cima da sua responsabilidade como ente público, de garantir a efetivação da Lei Maria da Penha e, portanto, combater a violência que acontece dentro dos lares. Gisele, que mostramos no início desta reportagem, levou 5 meses para conseguir a primeira medida judicial. Já no caso de Pedro Paulo, foram 5 anos e 8 meses, até que aquele boletim de ocorrências registrado nesta delegacia se transformasse num processo que agora chegou à Procuradoria-Geral da República, já que ele é deputado, licenciado e tem imunidade parlamentar. E isso só depois que as agressões se tornaram públicas. Se ele que tem nome não respondeu, imagina a gente, nós que somos comuns. Gisele é uma das 90 mil mulheres cariocas que foram à justiça este ano para tentar manter os agressores à distância. Nem todas tiveram a mesma escolha. Esta chegou a apanhar do marido com um cano. Hoje você está fugitiva dele? Tô porque ele quer saber onde a gente está morando, que ele disse que vai descobrir. Querendo ou não querendo, ele vai descobrir. Com o agressor impune, ela não tem a liberdade nem de mostrar o rosto. Eu tive que ir segurando e sempre da expectativa que ele viesse melhorar um dia, né? Mas foi engano meu, cada vez mais piorando. Então foi uma vida de terror. Agora as notícias de Brasília. Governistas acusam o presidente da Câmara de se aliar à oposição para mudar as regras do processo de impeachment. Eduardo Cunha adiou para amanhã a eleição da Comissão Especial do Impeachment. Vai ter disputa entre a chapa oficial e a da oposição. A
A decisão causou a ira dos aliados da presidente Dilma. O líder do governo deixou a Câmara rumo ao Planalto depois de bater de frente com Eduardo Cunha. Outros saíram da reunião de líderes sob protesto. Acusam o presidente da Câmara de desrespeitar as regras do impeachment, romper acordos e manobrar com a oposição. Nós não aceitamos esse tipo de manobra. É uma oposição que não tem voto para fazer o que ele quer e faz esse coluio, alterando a regra do jogo com o presidente da casa para evitar a eleição da comissão hoje. A irritação geral dos governistas foi causada pela decisão do presidente da Câmara de adiar para amanhã a eleição da comissão especial do impeachment. Numa clara manobra de Cunha em aliança com a oposição, a mudança no prazo da indicação dos 65 integrantes deste colegiado pretende ampliar a participação dos oposicionistas, que agora poderão até formar uma chapa e disputar em plenário. Esta chapa concorrerá com a oficial, formada por indicação dos líderes dos partidos. O objetivo é desmontar essa equação que foi construída pelo próprio governo de controlar a comissão especial. A manobra junta oposicionistas e dissidentes da própria base do governo que disputam vagas na comissão. É o caso do PMDB. Parte da bancada não aceita os indicados pelo líder Leonardo Pisciani, claramente governistas. Esse movimento não conseguiu obter sucesso, não teve um número suficiente para o objetivo que pretendia. E eu continuarei líder e aqueles que têm posições mais exacerbadas fazem o que acham que devem. Um líder tem que ouvir a bancada e sentir as tendências. Eduardo Cunha nega a manobra, diz que sequer havia quórum para eleger hoje a comissão e anuncia a eleição para amanhã, no início da tarde. A dupla tacada do presidente da Câmara também deve provocar novo adiamento da sessão do Conselho de Ética, convocada para votar a abertura do processo de cassação do próprio Eduardo Cunha. Não há nenhum intuito de pedir qualquer reunião do Conselho de Ética da nossa parte. A sessão ordinária ela é convocada todos os dias, com pauta às terças, quartas, sempre. Nós vamos fazer dentro da própria sessão ordinária para evitar qualquer tipo de conotação. Governo e oposição travam uma batalha também sobre o recesso parlamentar. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, já pensa em segurar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e com isso manter as duas casas funcionando em janeiro. O recesso no Congresso virou um cabo de guerra entre governo e oposição. A presidente Dilma não esconde. Quer o Congresso funcionando a pleno vapor. Eu não só prefiro que não haja recesso, como eu acho que não deve haver recesso. Por que não deve haver recesso? Porque nós vivemos um momento em que nós não podemos nos dar o direito de parar o país até o dia 2 de fevereiro. O governo avalia que quanto mais rápido o processo de impeachment for votado, mais chances terá de derrubá-lo em plenário. O terceiro turno já tem 13 meses e nós temos que decidir isto rápido. Tese que parece ter a simpatia do presidente do Senado, Renan Calheiros. Nos bastidores, ele já pensa numa manobra para que o Congresso não pare os trabalhos em janeiro. A Constituição diz que se a Lei de Diretrizes Orçamentárias não for votada, o Congresso não pode sair de recesso. A estratégia de Renan seria segurar a votação da LDO para permitir que o Congresso continuasse funcionando também para o processo de impeachment. Se a LDO não for votada, os presidentes das duas casas e a presidente Dilma seriam poupados de ter que pedir uma convocação extraordinária. Isso porque a convocação teria que ser aprovada por 257 votos na Câmara e 42 votos no Senado. Este placar seria um termômetro da quantidade de aliados que o Palácio do Planalto tem. A oposição trabalha contra. Acha importante essa pausa no Congresso para que o impeachment possa ser melhor debatido e que a discussão chegue às ruas. Eu acho fundamental ter o recesso. Acho que essa questão que o governo quer dar de maneira célere esse processo pode prejudicar, inclusive, o sentimento das ruas. E hoje pela manhã, a presidente Dilma recebeu o apoio de juristas que são contra o impeachment. Disse confiar no vice Michel Temer e pediu rapidez no processo. À tarde, o ex-ministro da Aviação Civil deixou o governo sem fazer a defesa no mandato da presidente. Eliseu Padilha alegou falta de autonomia no ministério para deixar o cargo.
Sem declarar apoio ao presidente, Padilha, que é aliado do vice Michel Temer, disse que seguirá a decisão da maioria do partido. Quem conhece o presidente Michel Temer e quem me conhece sabe que conspiração não cabe no nosso vocabulário. Então ninguém espere do Michel e de mim golpe. Nós não seremos parceiro de golpe nenhum, nunca. O silêncio de Michel Temer deu força aos rumores de que o sucessor de Dilma se voltaria contra ela a partir da abertura do processo de impeachment. Hoje o vice-presidente cancelou a agenda que cumpriria em São Paulo para retornar a Brasília e se reunir com lideranças do PMDB. Apesar da cobrança de petistas por um apoio mais explícito, Michel Temer argumenta que precisa manter a neutralidade e a discrição. Você sabe que o silêncio depende de quem está escutando. Eu não tenho escutado silêncio nenhum. Eu prefiro ter a posição que eu sempre tive em relação ao vice-presidente Temer. Ele sempre foi extremamente correto comigo e tem sido assim. Não tem por que desconfiar dele 1 milímetro. A presidente recebeu cerca de 20 juristas no Palácio do Planalto. Para o grupo, as chamadas pedaladas fiscais não são motivo para o impedimento. Tem um pequeno atraso que implicaria, se suspenso o pagamento, no desastre social, com milhares e milhões de pessoas sem receber Bolsa Família. Aí seria caso de impeachment. O advogado-geral da União não descartou a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para barrar o impeachment. A presidente mais uma vez falou em legalidade para condenar a abertura do processo na Câmara. O país precisa de unidade, mas essa unidade depende do respeito aos princípios da legalidade. Qualquer ruptura de legalidade não contribuirá para o país crescer e para a estabilidade. Um menino de 6 anos passou por um transplante de braço no Rio de Janeiro. A criança havia sofrido uma amputação durante um acidente de carro em julho. Matheus Romano já teve alta e agora terá que fazer fisioterapia. Um acidente grave matou um adolescente em Brasília. Ele estava num carro que capotou numa avenida movimentada da cidade. Outro passageiro ficou gravemente ferido. O carro era dirigido pelo irmão do adolescente que não se feriu. Chuva intensa provocou o rompimento de uma barragem em Carapó, Mato Grosso do Sul. Cerca de 30 famílias ribeirinhas estão desabrigadas em Bela Vista. O governo do estado reconheceu o estado de emergência para 14 cidades. A prefeitura de Carpina, Pernambuco, foi assaltada. 4 homens invadiram o prédio e arrombaram um dos caixas eletrônicos. Os criminosos ainda fizeram funcionários públicos reféns. Ao fugir, levaram câmeras do circuito interno. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal o senador Delcídio do Amaral, do PT, o chefe de gabinete dele, Diogo Rodrigues, o banqueiro André Esteves e o advogado Edson Ribeiro, que defendia Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. Os 4 foram presos por atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Caso o Supremo aceite a denúncia, eles se tornarão réus e responderão à ação criminal. Veja a seguir, FBI diz que casal responsável pelo ataque na Califórnia voltou da Arábia Saudita influenciado pelo Estado Islâmico. E ainda hoje, China em alerta vermelho por causa da poluição. E aqui no Brasil, onda de calor atinge Belém e os termômetros sobem. O FBI confirmou que o casal responsável pela morte de 14 pessoas na Califórnia havia se radicalizado já há algum tempo. Esta foto divulgada hoje mostra a paquistanesa Tashfin Malik e o americano Said Farouk, que estavam na Arábia Saudita, entrando nos Estados Unidos pelo aeroporto de Chicago no ano passado. Após descobrir que o casal já tinha se radicalizado, o FBI quer saber como isso aconteceu e qual dos dois estava no comando do massacre de San Bernardino. A dupla teria se inspirado no Estado Islâmico, grupo com seguidores em várias partes do mundo, que tem planos ousados para se consolidar como Estado no Iraque e na Síria. Este manual esboça a estrutura para a criação de um governo com departamentos de educação, saúde e um programa econômico autossuficiente. Nos planos, há ainda treinamento de combatentes e preparo de crianças para a guerra.
Em pronunciamento, o presidente Barack Obama prometeu continuar bombardeando os extremistas. Hoje, o Pentágono confirmou que ataques aéreos americanos terminaram com a morte de 2 importantes líderes rivais, os chefes do Estado Islâmico na Líbia e do Al-Shabaab na Somália. Obama aproveitou para tranquilizar a população, que teme novos ataques no país, e para pedir que os muçulmanos não sejam vítimas de preconceito. O presidente ainda revelou que vai rever os programas de visto para imigrantes e que espera mudanças na lei de compra de armas. A promotoria britânica revela uma ligação entre o ataque no metrô de Londres no último sábado e o Estado Islâmico. O agressor tinha fotos do grupo terrorista no celular. Burhadin Miri compareceu hoje à corte, onde foi formalmente acusado de tentativa de assassinato. Ele entrou na estação com uma faca e atacou 3 pessoas, deixando uma gravemente ferida. Segundo testemunhas, o homem gritou: "Isso é pela Síria", durante a agressão. A eleição na Venezuela dá vitória histórica para a oposição. É a primeira vez em 16 anos de poder chavista que o governo perde o comando da Assembleia Nacional. A coalizão Mesa da Unidade Democrática ganhou a maioria das cadeiras no Legislativo e poderá impor uma nova plataforma a Nicolás Maduro. Depois da vitória nas urnas, a oposição promete libertar presos políticos, mas manter os programas sociais. A seguir, onda de calor faz a temperatura bater recorde em Belém. E também, crise aumenta poder do inquilino na hora de negociar o reajuste do aluguel. A hora é agora. O consumidor pode aproveitar a crise para negociar o preço do aluguel do imóvel. Tem tanta oferta no mercado, tantos imóveis vazios, não é? A vantagem é do inquilino. Oferta maior que a procura, né, Janine? A melhor saída para o dono do imóvel é sentar e conversar. Desde que Renato comprou e botou para alugar um apartamento naquele condomínio, o imóvel nunca ficou vazio. Mas o inquilino atual ameaçou sair se houvesse reajuste. Ou eu aceitaria essa condição, ou eu passaria, sei lá, quantos meses com esse apartamento vazio, sustentando, pagando IPTU, pagando condomínio, taxa de luz. O anúncio está por toda parte. Nesta quadra aqui, por exemplo, em quase todos os prédios, a gente encontra as placas. E se a oferta é maior do que a procura, na hora de negociar, a vantagem é toda dos inquilinos. E o resultado é a queda no valor dos aluguéis. O mercado mudou nos últimos anos. Em 2012, os novos contratos de aluguel tinham subido 10,5%. Em 2013, aumento de 7,8%. No ano passado, 2,8%. E neste ano, o mercado virou de vez. Até outubro, redução de 2,6%. Nesta imobiliária, o conselho para todo proprietário é abrir mão do reajuste ou até reduzir o aluguel. Pode estar barato, mas se o inquilino sair, ele vai ficar 60, 90 dias desalugado. Então é preferível manter o inquilino, dando para ele diminuindo um pouquinho o valor do aluguel. A própria imobiliária negociou com o dono do imóvel onde funciona para não pagar o aumento que ele queria. Ele estava pedindo praticamente 100% de reajuste, nós conseguimos aí 5%. Foi uma ótima negociação. E se o inquilino é bom, é melhor manter o inquilino pagando menos do que ter um outro novo inquilino que não pague, não é isso? A inadimplência está aí. O aumento da inadimplência nos condomínios preocupa síndicos e administradores de prédios. Com a crise, o número de devedores em todo o país quase dobrou em um ano. 6 meses desempregado, Osmar viu as contas acumularem. Deixou de pagar 14 parcelas do condomínio. Foi juntando e virou uma bola de neve, né? Agora vai conseguir um acordo. Pagar pouco a pouco, mas vou honrar agora, né? Osmar mora neste condomínio. O síndico faz malabarismos para evitar a inadimplência dos condôminos. As dívidas já chegam a quase R$220 mil. Ele agora estuda colocar em assembleia a aprovação de um artigo do Código Civil que prevê multa aos maus pagadores. Se aprovado em assembleia, o mal pagador profissional que deixa de pagar suas contas para poder andar de carro bom, andar de roupa boa e comer em bons restaurantes,
ele vai receber uma multa de 5 vezes a sua cota condominial, além do que ele já está devendo. Aqui, 30% dos condôminos estão inadimplentes. Alguns acumulam dívidas de quase R$20 mil. O prejuízo é de todo o condomínio, que deixa de receber investimentos nas áreas de uso comum. Fazer uma academia, né? Comprar os seus equipamentos, um benefício aos funcionários, não tem como. De janeiro a dezembro deste ano, a inadimplência nos condomínios em todo o país pulou de 9% para 15%. A crise teve uma parcela de culpa, fez o brasileiro escolher qual conta priorizar o pagamento. Mas vale lembrar que quem deixar de pagar pode sofrer um processo de cobrança judicial. E esse imóvel vai para leilão para quitar as dívidas. Uma onda de calor intenso atinge Belém, no Pará. Não está fácil suportar as altas temperaturas. Quem mora em Belém sabe bem que a sombra é artigo de luxo. Sensação térmica 44 graus. É insuportável aqui, é calor demais. Cada pedacinho de sombra está cada vez mais concorrido nas ruas de Belém. O guarda-chuva aqui é para o sol. A toalha é indispensável. Dias assim aqueceram também a venda de ventiladores e ar-condicionado. Só na primeira semana de dezembro, houve aumento de 30%. Eu resolvi trocar um pequeno pelo um grande. Só mesmo com o ventilador, o frescor. Porque desligando ele, estamos dentro de uma sauna. Nos últimos dias, os termômetros alcançaram 38 graus, a mais alta temperatura dos últimos 100 anos aqui em Belém. E os paraenses podem se preparar. Esse sol a pino aí não vai dar trégua por pelo menos mais 3 meses. O fenômeno Niño aqui para nossa região, a consequência é essa. Redução das chuvas devido a inibir a formação das nossas nuvens carregadas, aquelas que promovem as nossas famosas chuvas da tarde, que estão bastante escassas. Enquanto a chuva não vem, qualquer ajudinha é bem-vinda. Tem que estar escondido aqui atrás do poste, né? Muito sol. Terça-feira com chuva em quase todo o Brasil. Uma frente fria avança até o Espírito Santo e traz a umidade da Amazônia para o interior do país. Até sexta-feira chove bastante no Sudeste. Mariana, em Minas Gerais, pode receber em 5 dias quase metade da média que costuma cair em dezembro. Chove também do Amazonas ao Rio de Janeiro. O sol predomina na maior parte da região sul e em todo o litoral do Nordeste. Durante a tarde, o tempo ainda segue abafado na maior parte do país. Máxima de 38 graus em Teresina e 29 em Porto Alegre. A capital paulista terá um dia com poucas aberturas de sol e chuva fraca, máxima de 25 graus. Em Salvador, a máxima é de 32, em Manaus, 34. Em Belo Horizonte, risco de temporais e máxima de 26 graus. E olha, pela primeira vez na história, a capital da China entrou em alerta máximo por causa da poluição. A poluição em Pequim atingiu um nível 12 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O governo proibiu a circulação de 1 em cada 3 carros. Escolas, fábricas e construção civil suspenderam as atividades. O alerta veio no mesmo dia em que o secretário-geral das Nações Unidas chamou a atenção na Conferência do Clima em Paris para a necessidade de um acordo eficiente no combate ao aquecimento global. O relógio está correndo em direção à catástrofe, disse Ban Ki-moon. O rascunho do acordo, que tinha 1.200 trechos em aberto na semana passada, agora tem 700. O maior desafio é substituir as matrizes energéticas por alternativas mais limpas e viáveis economicamente. 100 bilhões de dólares foram prometidos para ajudar os países em desenvolvimento na transição para a chamada economia verde. Mas o grupo, que reúne nações de 130 países, incluindo o Brasil, exige um aumento importante nesse valor a partir de 2020. O texto final do acordo deve ser aprovado na sexta-feira. O FBI começou a investigar o envolvimento de Joseph Blatter no escândalo de pagamento de propina para garantir os direitos de transmissão de TV do futebol nos anos 90.
O ex-presidente da FIFA, João Havelange, pode ter implicado Joseph Blatter, atual presidente da entidade, no escândalo de corrupção que envolve um número cada vez maior de cartolas mundiais. O jornalista britânico Andrew Jennings, que investiga a corrupção na FIFA há mais de 10 anos, veiculou um programa na BBC agora há pouco e contou que leu uma carta que está nas mãos do FBI. Ela teria sido escrita por João Havelange e relata os pagamentos de propina da empresa ISL para garantir os direitos de transmissão de TV e marketing do futebol nos anos 90. Segundo Jennings, a carta afirma que Blatter tinha total conhecimento das atividades. Foram 100 milhões de dólares em propinas para dirigentes da FIFA. Ricardo Teixeira recebeu mais de 12 milhões e Havelange 1,5 milhão. Os dois foram acusados na Suíça e fizeram um acordo na justiça para devolver parte do dinheiro e escapar de um processo criminal. Em 2013, Joseph Blatter depôs diante do Comitê de Ética da FIFA e disse desconhecer os pagamentos de propina da ISL para Teixeira e Havelange. Este mês, ele tem novo encontro marcado com o Comitê de Ética da Federação. Blatter foi suspenso da presidência da FIFA por 90 dias e já é investigado por um pagamento irregular a Michel Platini. No futebol brasileiro, o Vasco foi rebaixado pela 3ª vez. E apesar do presidente Eurico Miranda ter dito que iria para a Sibéria se o time caísse, ele permanece no cargo. Um dia depois do rebaixamento, sala de imprensa lotada para ouvir Eurico Miranda. O presidente assumiu a culpa pela queda do clube, mas dividiu a responsabilidade com a administração anterior, do ex-jogador Roberto Dinamite. Como administrador, foi uma lástima que se encontrou aqui efetivamente uma terra arrasada. Apesar de ter anunciado que iria morar na Sibéria, caso o Vasco fosse rebaixado, Eurico Miranda fez questão de deixar claro que vai continuar à frente do Vasco. E negou que vai pedir licença por motivos de saúde. Tem gente que tem problema freudiano comigo e aí está triste porque gostaria de me acompanhar lá para a Sibéria. Aqueles que esperavam que eu pudesse chegar aqui e dizer que eu estava querendo dar um tempo ou me afastar, nenhuma chance. Eurico também garantiu a permanência da comissão técnica com Jorginho e Zinho na Série B. Nas ruas do Rio, mesmo vivendo o 3º rebaixamento nos últimos 8 anos, a torcida não protestou. Apenas manifestou a paixão pelo clube. Não é isso que vai me deixar fazer de ser Vasco, porque eu amo o Vasco, eu não amo a Série A. O Jornal da Record termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fica agora com o programa Xuxa Meneghel. Boa noite a você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.